partir de agora que fechem os seus microfones para darmos início à peça inicial. Boa noite a todos. A página de hoje é do livro Pão Nosso, de Francisco Cândido Xavier, do Espírito Emmanuel. Mãos à obra. Que fareis, pois, irmãos? Quando vos ajuntais, cada um de vós tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação, faça-se tudo para edificação. Paulo, primeira Epístola dos Coríntios, capítulo 14, versículo 26. A igreja de Corinto lutava com certas dificuldades mais fortes. A igreja de Corinto lutava com certas dificuldades mais fortes. Quando Paulo lhe escreveu a observação aqui transcrita. O conteúdo da carta apreciava diversos problemas espirituais dos companheiros do Peloponeso. Mas podemos insular o versículo e aplicá-lo a certas situações dos nossos agrupamentos cristãos formados no ambiente do espiritismo, na revivência do Evangelho. Quase sempre notamos intensa preocupação nos trabalhadores por novidades e fenomenologia e revelação. Alguns núcleos costumam paralisar atividades quando não dispõem de médios adestrados. Por quê? Médio algum solucionará em definitivo o problema fundamental da iluminação dos companheiros. Nossa tarefa espiritual seria absurda se estivesse circunscrita à frequência mecânica de muitos. Há um centro qualquer simplesmente para assinalarem o esforço de alguns poucos. Ai, meu Deus. Convençam-se os discípulos de que o trabalho e a realização pertencem a todos e que é imprescindível se movimente cada qual no serviço edificante que lhe compete. Ninguém alegue a ausência de novidades, quando vultuosas concessões da esfera superior aguardam a firme decisão do aprendiz de boa vontade, no sentido de conhecer a vida e elevar-se. Quando vos reunirdes, lembrai a doutrina e a revelação, o poder de falar e de interpretar de que já sois detentores e colocai mãos à obra do bem e da luz, no aperfeiçoamento indispensável. Obrigada, Miriam, pela leitura. Agora eu vou pedir a Elisa para que faça a prece. Vamos agora levar o nosso pensamento ao nosso Pai misericordioso, amado, ao nosso Jesus, nosso irmão mais velho, nosso exemplo, nosso modelo, Meimei, nossa mentora, e nossos amigos espirituais que estão sempre conosco. Agradecer, Senhor, o dia de hoje, agradecer a chuva que vem para nos dar a energia necessária, que vem lavar os miasmas da terra. Agradecer, Senhor, por essa tecnologia que hoje podemos, apesar de estar separados, estarmos juntos. Pedir que se faça presente, que os amigos
espirituais possam envolver o nosso irmão Forte no estudo dessa noite. Tudo transcorra na serenidade, na tranquilidade, na paz, pois estamos reunidos, Senhor, para aprendermos e para colocarmos em prática o seu Evangelho. Esteja sempre conosco, Senhor, por graças a Deus. Obrigada, Elisa, pela prece. Agora a Miriam vai fazer a apresentação do Forte. Bem, boa noite, né? Algumas pessoas que a gente não tinha visto antes. Vocês vão falar para mim, mas gente, Forte precisa de ser apresentado? Pois é, as apresentações anteriores, né, foram apresentações emotivas, né, da nossa enorme saudade, né, porque, afinal de contas, fazia muitos anos que Forte não estava com a gente, né? No outro dia a gente trouxe até fotografias, né? O Antônio Carlos também levou fotografias, porque ele já esteve, né, conosco na nossa casa de espíritas e foi muito bom. E aquela saudade enorme, né? Então, nós acabamos fazendo essa apresentação emotiva. Mas hoje eu comecei a dar uma pesquisada e aí vou trazer para vocês para a gente conhecer, né? Quem não conhece, um pouquinho mais do Forte. Então, Eugenivaldo Forte, ele é tarefeiro da Casa Espírita Obreiros do Senhor desde 92, quando ele se mudou, né, do Rio para São Paulo. Ele é professor de História, ele tem especialização em sistemas de formação profissional e desenvolvimento de liderança, e ele trabalha em empresas, ele é coach para líderes na formação e desenvolvimento de equipes, e esse trabalho ele faz muito, ele realiza muito dentro de várias casas espíritas, da Grande São Paulo, né, até do litoral de São Paulo, né? Então, ele faz esse trabalho dentro das casas espíritas também. Ele é colaborador da USE Intermunicipal de São Bernardo do Campo e também colabora com outras USEs, como de Santo André, São Caetano do Sul e da Baixada Santista. E eu acho que ele já fez com a gente alguns cursos e seminários, workshops destinados a dirigentes, expositores e trabalhadores de casas espíritas. Isso é maravilhoso para nós, viu, Forte? E uma coisa muito interessante é que, junto com sua família, especialmente com a sua esposa, Marilene, que a maioria de nós conhece, e seu filho, Fabiano, eles criaram e dirigem uma distribuidora de livros que se chama Essência Espírita. Então, Fortes, a casa é sua, fique à vontade. Graças a Deus você está conosco. Forte, a palavra é sua. Nós temos até as 20h30, só para você se organizar com o horário e naquele combinado das perguntas. Tá bom? Bem, eu agradeço muito. Eu estou aprendendo bastante com essa tecnologia. Está dando um eco aí, né? Sim. Você está com o notebook e o celular ligado? Os dois, Forte? Pois é, eu queria passar para o celular. Porque tá reverberando por conta dos dois Momentinho só. aparelhos. Tá. Gente, vocês vão colocando as perguntas no chat à medida que elas forem surgindo, tá? Porque ele vai Eu já responder. desliguei o celular. Sim, Eu devia acho ter que visto isso antes. melhorou bem o som. Tá ótimo. A imagem está boa? Sim. Aí, isso. Eu faço o possível. A natureza não me ajuda muito, mas eu faço o possível. Bem, meus queridos, eu tinha programado, programei a oportunidade de
refletirmos de uma forma que a gente possa interagir nessa 1 hora que a gente tem, 1 hora e pouco. Eu fiz o seguinte, eu vi que vocês estão fazendo esse estudo já há alguns meses. Então, o que eu procurei fazer? Eu procurei fazer um rapport com vocês no que diz respeito ao estudo que vocês fizeram. Então, nessa última semana, ou 4 dias, 5 dias, que eu tomei conhecimento dessa reunião, eu procurei estudar. Né? Então, eu estudei e procurei transcrever todo o estudo. Então, hoje a internet favorece, né? Então, você lá vai, copia, cola. Então, depois eu vou pegar com vocês aí um e-mail e passo para essa pessoa desse e-mail e de maneira que vai numa apostila. Aqui eu sempre faço isso com as casas espíritas. Todos os meus estudos da revista espírita, está tudo organizadinho numa apostila. Tem um sumário, as páginas, tudo numeradinho. Então, a pessoa tem não um texto meu, absolutamente. É uma transcrição daquilo que os espíritos superiores trouxeram. Então, depois, então, alguém me dá para o Zap aí um e-mail, eu passo esse arquivo. Eu já estou organizando nesse sentido. E são 100 e poucas páginas. Muita gente discute, né, a transição planetária assim, como se fosse assim, um oceano, só naquela ondazinha, aquela marolazinha que fica por cima da onda. E acha que já sabe tudo da transição planetária. Os espíritos nos incitam ao estudo, à instrução. Não tem como você evoluir se você não debruçar sobre o conhecimento, adquirir o conhecimento. Então, o Espiritismo é uma religião de estudo. E é um estudo não é um estudo de ler e repetir coisas, mas de confrontar. A gente aprende com Kardec exatamente isso. A gente aprende a metodologia kardeciana, que é a análise, a ponderação, o confronto, a análise meticulosa das mensagens. Kardec nos ensina um método de observar todas as mensagens. Os espíritos nos orientam de identificar nos pormenores a identidade do espírito. Então, não só através da psicografia, mas através da psicofonia. E os livros, os espíritos são livres, né? Os espíritos são livres e os médiuns também. Então, a gente vê muitos espíritos trazendo informações que e confrontar essas informações com relação à universalidade dos ensinos, porque o método kardeciano é a universalidade dos ensinos dos espíritos. Kardec explica que o espiritismo não foi ditado por um só espírito, um só homem. Isso teria um valor transitório. Nenhum espírito e nenhum de nós encarnado tem condições de perceber o todo e dizer que está trazendo definitivamente uma revelação. Então, os escritores encarnados, que eu conheço muitos deles e bons escritores, eles são cuidadosos, eles se apoiam sobre textos que são já textos consagrados, nesse aspecto da universalidade. Aí sim, você permite que a gente atualize, traga algumas informações científicas da atualidade. Isso é muito rico. Isso é de uma riqueza extraordinária. Então, a gente estuda, por exemplo, as obras complementares do André Luiz, a gente pode
pegar aquele texto, confrontar com os textos básicos da codificação e, orientados pelo que a ciência está trazendo hoje, a gente pode evoluir bastante. Então, o que eu fiz? Eu procurei ser exatamente kardeciano. Procurei, e eu vou fazer o possível de me manter assim. Da próxima vez, eu vou tomar o cuidado de passar para o celular, porque quando vocês me perguntaram se eu tinha algum slide, alguma coisa para passar para vocês, eu não tive tempo de preparar isso. Porque agora eu estaria passando alguns slides e comentando. Eu vou melhorar, da próxima vez estará assim. Então, deu muito trabalho essa transcrição, essa organização, de maneira que agora eu tenho que optar, ou mantém a nossa imagem no ar, ou o texto. Eu não consigo conciliar no meu computador aqui os textos que eu organizei. Então, eu vou apelar pela espiritualidade que me ampare e vou procurar aqui com um livro, que eu já estou com ele na mão, fazer o que eu faria se os textos estivessem comigo. Então, que Jesus nos abençoe e que a gente possa ter um momento aí de estudo, de reflexão. Eu gostaria também de estabelecer como compromisso nosso o seguinte, não deixe as perguntas para o final. Porque a gente vai tratar de muitas coisas e pode ser que uma pergunta bem esclarecida agora, no final não precisa nem... A gente vai construindo juntos. Não só fazer perguntas, mas alguém que tenha alguma contribuição que possa esclarecer, fica à vontade. Eu proponho que o estudo seja coletivo. Porque vocês já fizeram o estudo. E eu procurei me atualizar nesse estudo que vocês já fizeram, então a gente pode ir trocando essas informações. Então, eu só peço que coloque por escrito para mim, ou alguém faz a intervenção, fala qual é a dúvida, de maneira que a gente possa ir construindo esse conhecimento. Bem, eu começo com o Evangelho segundo o Espiritismo, o prefácio do Evangelho segundo o Espiritismo. Por que o prefácio do Evangelho segundo o Espiritismo? Porque o prefácio tem uma nota no rodapé que diz assim, a instrução acima, transmitida via mediúnica, resume ao mesmo tempo o verdadeiro caráter do Espiritismo e o objetivo desta obra. Por isso foi colocado aqui como prefácio. Quem assina essa nota é o próprio Kardec. Então, ele diz que a instrução acima, que é o prefácio, que foi obtida via mediúnica, quem assina é o Espírito de Verdade, resume-se a um só tempo o verdadeiro caráter do Espiritismo e o objetivo dessa obra. Portanto, eu penso que essa nota, o prefácio, é fundamental. Ela é o verdadeiro caráter do Espiritismo. E o objetivo da obra, que é o próprio Evangelho segundo o Espiritismo. Então, vamos lá na mensagem. Os Espíritos do Senhor, que são as virtudes do céu, qual o imenso exército que se movimenta ao receber as ordens do seu comando, espalham-se por toda a superfície da terra, e, semelhante às estrelas cadentes, vêm iluminar os caminhos e abrir os olhos aos cegos. Eu vos digo, em verdade, que são chegados os tempos em que todas as coisas devem ser restabelecidas no seu verdadeiro sentido, para dissipar as trevas, confundir os orgulhosos e glorificar os justos. As grandes vozes do céu ressoam como sons de trombetas, e os cânticos dos anjos lhes associam. Homens, nós vos convidamos ao divino concerto. Tomai da lira, que vossas vozes se unam, e que, num hino sagrado, elas se estendam
e vibrem de um universo ao outro, do extremo ao outro do universo. Homens, irmãos a quem amamos, estamos junto de vós. Amai-vos também uns aos outros. E dizei do fundo do coração, fazendo as vontades do Pai que está no céu. Senhor, Senhor, e podereis entrar no reino dos céus. Então vamos lá. Recapitulando a mensagem. Vamos agora com mais calma. Os Espíritos do Senhor, que são as virtudes dos céus, qual o imenso exército que se movimenta ao receber ordem do seu comando, espalha-se por toda a superfície da terra. E semelhante a estrelas cadentes, vem iluminar os caminhos e abrir os olhos aos cegos. Bem, então está dizendo aqui que os Espíritos, que são as virtudes dos céus, espalham-se por toda a superfície da terra, como se fosse ouvindo o comando de um exército que se movimenta ao receber a ordem desse comando. Então, não existe um exército, pelo menos eu não vejo aí na internet, comandado aí por um general que está fazendo isso no planeta. Mais adiante, nós vamos ver no diálogo que Jesus tem com Pilatos, quando Pilatos pergunta se ele é rei. E Jesus diz, meu reino não é deste mundo. Se esse reino fosse deste mundo, os meus súditos viriam ao meu alcance. Então, meus queridos, nós precisamos entender que o verdadeiro caráter do Espiritismo não é uma religião, é um movimento sob o comando do Cristo que se movimenta por toda a superfície da Terra. Bem, vamos lá, toda a superfície da Terra. A Patagônia é a superfície da Terra, tá certo? Tem centro espírita lá? Acho que não, né? Pode ser que tenha lá um homem de bem. Isso tem. Pode ser que tenha lá, sendo um homem de bem, ele é um médium. Ele tem uma tarefa a cumprir lá. Ele não reencarna lá por acaso. E alguém que reencarna, um espírito que reencarna na Quinta Avenida em Nova York, que está morando lá. Também. E na Manchúria. E assim por diante. Eu não vou ficar citando localização geográfica, nem latitude, nem longitude, para a gente se posicionar, mas eu estou falando de toda a superfície da Terra. Então, o verdadeiro caráter do Espiritismo é a gente entender que isso não pertence a um segmento. São os espíritas. Até porque, observa o seguinte, está aqui, homens, a mensagem é assim, homens, nós vos convidamos ao divino concerto. O Espírito de Verdade não fala assim, espíritas, nós vos convidamos, não dirige aos espíritas, dirige aos homens. Nós precisamos, para entender a transição planetária, nós precisamos entender isso, porque senão a gente vai achar que a transição planetária, os espíritos mais avançados são os espíritas. Não é não, gente. Ao contrário, viu? No livro Seara dos Médiuns, o Emmanuel disse que os espíritas, expositor espírita, dirigente espírita, escritor espírita, médium espírita, são os mais comprometidos com a lei. São espíritos altamente endividados. Está lá no livro Seara dos Médiuns, na primeira mensagem. Então, a gente precisa entender que nós, espíritas, dentro desse contexto, temos uma missão. E essa missão está explícita no capítulo Trabalhadores da Última Hora, quando fala qual é a missão dos espíritas. Então, existe a missão dos muçulmanos, a missão dos judeus, a missão dos budistas, a missão dos islâmicos, a missão de todos, dos católicos, apostólicos romanos, a missão das correntes do protestantismo histórico, do evangelismo moderno. São todos chamados. Todos estão sendo convidados. E é possível que estejam falhando? Pode ser que alguns estejam falhando.
Mas o concerto é um convite para um concerto que pertence a toda a humanidade. Então, o Espírito da Verdade diz assim: eu vos digo em verdade que são chegados o tempo para que todas as coisas devem ser restabelecidas no seu verdadeiro sentido, para dissipar as trevas, confundir os orgulhosos e glorificar os justos. Se a gente não tiver essa visão mais abrangente, sistêmica, de um orbe, a gente vai ler isso aqui da seguinte forma: para que seja estabelecido no seu verdadeiro sentido, para dissipar as trevas, confundir os orgulhosos e glorificar os justos. Aí faz carinha de justo. Nós temos que tomar cuidado. Será que nós somos realmente essa glorificação dos justos? Então, é muito importante a gente entender, quando a gente fala aí nós vamos falar hoje da transição planetária e o livro do Manuel Filomeno, Jesus está convidando espíritos de outro orbe para vir nos ajudar. Espíritos que já venceram essa situação de orgulho, de conflitos existenciais. Nós temos muita dificuldade. Então, a gente precisa entender que o convite é para todos. É muito importante dizer assim, no final, o último parágrafo, o Espírito da Verdade diz assim: homens, irmãos a quem amamos, estamos juntos de vós. Existem alguns estudos importantes, por exemplo, científicos da atualidade, que é o estudo, por exemplo, da glândula pineal. Eu tenho acompanhado na internet muito esses estudos, muito interessante. Eu não vou entrar no mérito por causa do nosso tempo, mas é muito interessante. Eu acho que todos nós devemos estar estudando isso na internet. Tem muitos cientistas espíritas até estudando a glândula pineal. É muito importante a gente entender que a glândula pineal é a glândula que eles chamam do portal do espírito. É a glândula da mediunidade. Eu vou perguntar uma coisa aqui. Glândula pineal. Chinês tem glândula pineal? Acho que tem, não tem? E argentino? Argentino também tem. E canadense? Canadense também tem. E português? Português também tem. E espanhol? E qualquer outro país da Ásia Menor, um islâmico tem glândula pineal? Acho que tem. Então, meus queridos, a mediunidade é inerente ao ser humano. A mediunidade é inerente ao espírito. Essa evolução da fisiologia humana, as possibilidades do cérebro está em franca ascensão. É inevitável. É inevitável. O progresso que se faz na evolução dos planetas, inclusive confere, nós vamos mencionar aqui a Revista Espírita, que nós fizemos estudo, de mudança nos fluidos do planeta. Eu vou mandar isso depois para vocês. Tem um estudo feito pela espiritualidade que mostra que quando um planeta evolui, o planeta em si evolui, vai ocorrendo mudanças não só na sua geologia. Ele até menciona, o espírito, sobre os estudos arqueológicos, né, geológicos, que mostram todas as camadas que já pertenceram à Terra há milhões de anos. Quando a gente vê um vulcão em erupção, agora, nos nossos dias atuais, aquela lava incandescente, o planeta já foi todo assim. O planeta já foi todo assim. E a espiritualidade nos oferece a oportunidade de compreender que Jesus é o arquiteto do planeta. Então, Jesus, há bilhões de anos, é o arquiteto do planeta.
Então, Jesus não é um espírito que veio morrer na cruz para fundar o cristianismo. Não é. Nós precisamos tirar também da nossa mente a visão geocêntrica, geocentrismo. A Terra não é o centro do universo. É muito importante a gente entender isso, porque, do contrário, nós vamos ficar sempre analisando essa questão da transição planetária numa perspectiva muito acanhada. Então, nós precisamos entender que isso é um movimento de uma dimensão que a nossa inteligência não consegue entender. Nós estamos amparados pela literatura, mas falta-nos, pelo menos a mim, pode ser que algum cientista, porque hoje já existem cientistas, por exemplo, o Fritjof Capra, que eu gosto muito de ler, Fritjof Capra, inclusive já assisti 2 palestras deles aqui em São Paulo, tem um livro deles autografado, gostei muito da forma com que ele abrange a visão mais sistêmica. Esses espíritos já conseguem verificar, ele tem um livro chamado A Teia, todas as conexões que existem, e mostra a Terra como a Gaia, a Mãe Terra, a Gaia, como um sistema vivo. A Terra é um organismo vivo. Falta-nos inteligência para entender isso. Mas os físicos quânticos, que ele é um deles, inclusive ele, no tal da física, ele fala da dança de Shiva, que é a dança de Shiva, que vem lá dos nossos irmãos hindus, e Shiva é uma deusa hindu. Então, ele mostra que a dança de Shiva é uma metáfora extraordinária das grandes transformações do cosmos. Então, ontem ou hoje, não sei, tivemos notícias de elementos químicos na atmosfera de Vênus, o planeta vizinho aqui nosso, que há a possibilidade de vida no planeta Vênus. Em que estágio? Primário? Não importa. A vida é pulsante em todos os lugares. Então, essa visão geocêntrica, nós espíritas precisamos tirar da nossa mente o geocentrismo. Porque senão a gente vai estar sempre achando que tudo está no limite do horizonte que a gente tem. Uma pessoa que nasce, por exemplo, onde eu nasci, Barra do Piraí, e vivi em Valença, é uma cidade serrana. Então, quando a gente é pequenininho, a gente vê aquela serra lá e pensa que o mundo acaba ali. Então, a gente fica condicionado. Agora, por que os gregos, né, me falam os gregos de Atenas, olhavam para o mar, o horizonte, o infinito. Já os troianos eram belicosos e guerreiros. Por que será? Tem a influência do meio. Bem, nossa, eu vou me perder nesse labirinto aí. Mas eu quero chamar a atenção para nos livrarmos dessa visão geocêntrica. Então, é muito importante a gente entender que todos estão sendo convidados. O livro Transição Planetária fala exatamente de uma pleiade de espíritos que foram socorrer os nossos irmãos durante o tsunami que ocorreu na Ásia. Toda aquela calamidade daquele tsunami que dizimou centenas de milhares de vidas. Foi um momento muito doloroso para a humanidade. Naquele instante, a espiritualidade, inclusive a colônia espiritual, da qual o Manuel Filomeno de Miranda faz parte, foi convidada a colaborar. Lá chegando, existiam outras comunidades espirituais, trabalhando lá em total harmonia. Então, o sectarismo religioso, ele existe na nossa dimensão. Nós somos espíritos equivocados e atrasados na evolução. No orbe terrestre, nas dimensões superiores do orbe terrestre, já existem espíritos em franca regeneração. Porque a gente diz assim, são 2000 anos de evangelho, o que adiantou?
Olha como é que está o mundo. Olha como é que está a violência. Olha como é que está a corrupção. Olha como é que está o desafeto. Desculpe. Então, mais uma vez, a nossa visão espiritual só vê os noticiários da mídia que nós temos. Então, nós não temos notícias do mundo espiritual, a não ser através da mediunidade. Mas a mediunidade ainda é um tabu. Não para nós espíritas. Para muita gente que não acredita. Isso é bobagem, isso é invenção. Não existe vida após a morte. Não existe vida espiritual. Isso é coisa de gentinha. Isso é coisa de escória social. Então, existe uma intelectualidade arrogante, existem os poderosos arrogantes que acham que a vida é uma só, que querem ter predomínio. Então, toda essa transição planetária, informa os espíritos, não ocorrerá sem que haja conflito. Porque todas essas informações mediúnicas que a gente recebe, elas entram em conflito com o poder estabelecido. Qualquer tipo de poder, viu, gente? Porque esse poder que nós vemos é transitório. Então, eu fui buscar no Livro dos Espíritos, e recomendo que vocês assim o façam, na introdução do Livro dos Espíritos, é o outro que eu estou mandando para vocês, existe num capítulo da introdução, no capítulo 6º, um resumo, Kardec faz um resumo e coloca entre aspas os ensinamentos dos Espíritos. Então, ele fala, vamos resumir aqui em poucas palavras. Então, ele fala que Deus é eterno, imutável, imaterial, único, onipotente, soberanamente justo e bom. Então, ele vai de capítulo em capítulo fazendo um resumo. Eu recomendo que vocês deem uma lida. Eu vou mandar para vocês na apostila depois, mas deem agora, o outro momento. Então, diz assim, Deus criou o universo que abrange todos os seres inanimados e materiais e imateriais. Quando Kardec escreve materiais e imateriais, o conceito de matéria era há 160 anos atrás. Hoje, o conceito de matéria não existe mais. Matéria não existe. A ciência moderna, a comunidade científica hoje diz que tudo é energia, que nós somos energia, que o nosso pensamento libera uma energia que são os fótons e vão ao encontro de todos os fenômenos. Nós alteramos os fenômenos da nossa vida. Os cientistas hoje, eles observam um fenômeno da natureza em laboratório e chegaram à conclusão de que o observador, o cientista que está observando o fenômeno, altera o próprio fenômeno. Esse é um fenômeno interessante que está ocorrendo, porque hoje existe uma visão mais abrangente na comunidade científica. Um químico reconhece hoje que ele tem uma visão de um objeto de estudo científico, ele tem uma visão da química daquele objeto. Já o físico tem outra. Então, nós, através do tempo, nós fragmentamos essas possibilidades científicas. Então, a visão ficou uma visão reduzida, o reducionismo. Então, todo o conceito cartesiano, ele é válido porque a metodologia de René Descartes propôs, ela é científica, ela é muito pertinente, mas ela não mais é aceita como única, porque ela leva ao reducionismo. Um exemplo bem prático disso é a medicina. A medicina hoje está mudando esses conceitos, porque quando eu estava, por exemplo, ofegante, com dificuldade respiratória e dor assim no lado esquerdo, meu braço está doendo muito, alguém falava, melhor você procurar um cardiologista já. Aí eu vou no cardiologista. Aí o cardiologista fala, olha, Forte, você deu sorte, porque eu tenho aqui um medicamento, eu estou chegando da Europa, a última geração, o seu problema é resolvido com esse medicamento. Aí eu tomo esse medicamento. E ele diz assim, volta daqui a 3 meses.
Mas toma o medicamento como está aviado na receita. Pois não. 3 meses depois eu volto. Ele fala, e aí? Ah, melhorou muito, doutor. A dor desapareceu, não estou mais ofegante, mas o meu estômago, nossa. Aí ele fala, isso não é mais comigo. Procura um gástrico. Então, eu estou brincando. Deve ter algum médico me ouvindo, deve falar, eu não penso, não. É só uma metáfora que eu estou fazendo. Se tem médico aí, calma. Calma, eu não estou... Até porque eu sou um leigo. Eu sou um paciente de médico, mesmo assim rebelde. Eu quero dizer o seguinte, hoje os médicos não tratam mais o organismo dessa forma reduzida. Eles têm uma visão mais abrangente. Uma anamnese a respeito de uma dor no estômago, por exemplo, leva a aspectos psicológicos. Como é que está a sua vida financeira? Né? Um bom médico, hoje ele tem recursos da medicina eletrônica, ele vai lá e busca, mas ali também tem aspectos psicológicos, as doenças psicossomáticas. Então, nós estamos diante de uma nova visão trazida pela ciência moderna, que não nos permite mais ter a visão reducionista. Então, nós espíritas não podemos ter uma visão reducionista do mundo espiritual. Essa visão sectária, achando que a religião é um instrumento próprio de um grupo de pessoas que tem um dia para praticar. Ah, eu vou no centro. Ah, você vai no centro que dia? Quarta-feira. Que hora? Ah, às 20 horas. Estou pontual. Não falto, estou lá. Então, muita gente acha que ir no centro quarta-feira, pontualmente, assiduamente, já está com os deveres religiosos cumpridos. Isso é uma visão medieval, reduzida, cartesiana, sectária. Aliás, essa questão da quarta-feira, teve um dia que eu tenho uma reunião quarta-feira. Né? Teve um dia que era quarta-feira, eu estava no trabalho, eu estava nervoso demais. Gente, aquele dia eu estava que estava. Sabe aquele dia que você está que está? Eu estava que estava. Aí, alguém ligou para mim e falou assim, hoje tem a reunião, você vai? Sim, obrigado. Eu desliguei o telefone, meu Deus, graças a Deus, ele lembrou. Era 16 horas. Aí eu comecei a virar espírita. Às 17 horas eu estava já... Às 18 eu já estava quase espírita. Às 19 horas eu já estava indo em direção ao centro. Vocês precisavam ver como eu estava dirigindo. Espírita. Estacionei meu carro espírita. Chego na casa espírita e falo, meus irmãos, um beijo no seu coração. Por isso que os espíritas estão desencarnando e encontram o mundo da verdade. Está no livro Tormentos da Obsessão, do Manuel Filomeno de Miranda. Foi criado um sanatório Esperança para recolher os espíritas que chegam lá em péssimas condições morais e espirituais, porque vivem essa fantasia. A gente cria um personagem espírita. A gente quem? Eu tenho um personagem chamado Forte, Eugenivaldo Forte, que é um expositor espírita. Eu fiz a barba, estou bonito. Estudei. Então, falaram aí, vamos apresentar melhor o Forte, porque da outra vez eu estava com saudade dele. Aí o Forte fica com carinho assim. Né? Vocês precisam viver comigo. Quem vive comigo é que me conhece. E tem mais uma coisa, nem quem vive comigo me conhece. Porque tem coisa que eu não conto para minha mulher, não. Eu estou casado há 51 anos. Se eu contar tudo que eu penso para ela, meu casamento já tinha terminado. Por isso que o Evangelho fala do pecado por pensamento. Vocês lembram disso? A essência está no pensamento, gente. Então, olha, transição planetária é algo que está na dimensão moral. Transformação moral. Não nos iludamos. Não é pertencer a um segmento, não é ter um conhecimento sobre a transição planetária. Tem gente que nunca leu os livros que eu li da transição planetária. Estão atuando
perfeitamente dentro da missão que lhe foi proposta. Uma vida, às vezes, simples, num cantinho do planeta, mas está lá ele, dedicado ao bem, qual um imenso exército que se movimenta quando recebe a orientação do seu comando. Então, aqui no Livro dos Espíritos, para a gente finalizar isso, olha só, os seres materiais constituem o mundo visível ou corpóreo, e os seres imateriais de um mundo invisível ou espírita, isto é, dos espíritos. Agora, preste atenção nisso que eu vou falar, muito importante. O mundo espírita é um mundo normal, primitivo, eterno, pré-existente e sobrevivente a tudo. Vou repetir de propósito. O mundo espírita é um mundo normal, primitivo, eterno, pré-existente e sobrevivente a tudo. O mundo corporal é secundário. Poderia deixar de existir ou não ter jamais existido, sem que por isso alterasse a essência do mundo espírita. Vou repetir esse final. O mundo espírita é um mundo normal, primitivo, eterno e pré-existente e sobrevivente a tudo. O mundo corporal é secundário. Poderia deixar de existir ou ter jamais existido, sem que por isso se alterasse a essência do mundo espírita. Então, a dimensão que nós vivemos, ela é uma dimensão humana temporária. Nós estamos aqui para aprender alguma coisa dentro de cenários que nos favorecem. A inteligência suprema organiza esse cenário de tal maneira que nos coloca dentro de um cenário onde desempenharemos papéis próprios, adequados à nossa evolução. Estamos no lugar certo, nas circunstâncias certas, ao lado das pessoas certas, vivendo o que nos convém, dentro de um propósito absoluto de misericórdia divina, a fim de que a gente possa restabelecer ordem naquilo que nós desordenamos, de reciclar aquilo que nós utilizamos de forma inadequada, de realinhar aquilo que nós desalinhamos, de harmonizar aquilo que nós desarmonizamos. Então, tudo que nós, porventura, através do nosso livre-arbítrio, através das vidas sucessivas, estamos desalinhando, nós temos que realinhar. O livre-arbítrio só nos concede uma possibilidade, amar. Não existe livre-arbítrio para desamar e sentir ódio. Ah, porque eu sou livre, eu faço o que eu quero. Menos, não é bem assim não. Existem leis que estabelecem que a lei do progresso, nós somos compelidos, impulsionados incessantemente para o progresso. E existem mecanismos não que punem. Deus não pune. Deus não condena nem faz ninguém sofrer. Deus oferece uma devolutiva das nossas escolhas, das nossas decisões, para que a gente experimente nessa oportunidade o resultado das nossas escolhas. Isso pode ser tanto do ponto de vista individual como coletivo. Assim sendo, esse momento da transição planetária, nós estamos vendo que é uma devolutiva para a humanidade, tanto do ponto de vista coletivo como individual. Devolutiva a respeito das nossas escolhas. O livro Transição Planetária, o Manuel Filomeno de Miranda, trata dessa questão de uma forma muito interessante, porque ele fala que o desequilíbrio de alguns de nós chegou a um ponto que não dá mais para prosseguir. O livro revela, inclusive, na tratativa que é dada aos espíritos que desencarnam lá na Ásia, em função do decorrente do tsunami, eles se apresentam de forma deformada. Eles perderam, inclusive, a condição humana. O espírito não retroage, não retrocede. O espírito pode estagnar. Mas o espírito pode, por força das circunstâncias, modelar um corpo espiritual pelo ódio, a fim de que ele perde, inclusive, as feições humanas.
Esses espíritos estão vivendo nesse momento no planeta Terra já os últimos dias. A transição planetária, diz o livro, que na década de 70, 80, os pais que hoje estão há 10 anos, né? Se bem que o livro foi publicado há 10 anos, mas essa revelação ela não é na data. Ela já tinha acontecido. Então, na década de 70, reencarnaram espíritos que poderiam prover a necessidade, através da sua genética, a possibilidade da reencarnação dos espíritos que vieram de outro homem. E assim, é uma coisa tão grande, de uma dimensão tão grande, que a gente pensa que tudo vai ocorrer na dimensão material. Eu vou repetir, é secundária a dimensão material. Eu vou fazer alguma coisa aqui agora que eu acho importante. Será que existe no mundo espiritual espíritos que não são espíritas? Eu acho que existe, né? Existe. Existem espíritos não espíritas. Eu vou perguntar, existem espíritos que não acreditam na reencarnação no mundo espiritual? Existem colônias espirituais de espíritos que estão desencarnados, já reencarnaram e lembram da sua última encarnação e não acreditam na reencarnação. Tem espírito tão alienado que ele nem sabe quando está encarnado e desencarnado. Allan Kardec, ele revela que se deparou com um espírito que nem sabia que estava desencarnado. Eu não sei, eu acho que ele nem sabe o que estava acontecendo com ele. Então, o mundo espiritual, ele é o primitivo. Será que tem curso de espiritismo no mundo espiritual? O que vocês acham? Será que os espíritos estudam o espiritismo no mundo espiritual? Porque nós espíritas, eu, por exemplo, eu sou espírita desde infância, né? Graças a Deus, nasci no lar espírita, desde a aulinha de evangelho. Quando chega um jovem na casa espírita, eu fico cheio de ciúme. O que esse jovem chegou aí? Eu já estou com 50 anos de estudo e ele está pensando que chegou agora. Eu estou falando com o Alcione. Estou falando com o mentor. Mas eu entendo, pela minha visão mecanicista, que todo mundo tem que passar porque eu passei. Tem que dar sopa, tem que ter sopão. Sopão do amor, porque senão não é espírita. Então, a gente começa a fomentar uma sociologia completamente em dicotomia com a justiça social. A gente apoia uma série de ações sociais que estão em dicotomia com toda a ação que é, vamos dizer assim, própria da justiça. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque a sua fome e sede serão saciadas. Então, a gente precisa ampliar nossas possibilidades. Esses livros e a Revista Espírita vieram nos conceder exatamente isso. Forte, tem uma pessoa que fez uma pergunta. Ótimo. E ele fez o seguinte: professor, foi a Marilene, esse processo regenerativo da matéria acontece só nesse planeta? Não. Deixa eu corrigir só, é o processo degenerativo. A degenerativa, entendeu? Sim. Você escreveu regenerativo, né? Não necessariamente. Os espíritos não precisam passar pelas fileiras do desequilíbrio, da dor, do mal, para evoluir. Isso está bem claro no Livro dos Espíritos. Há espíritos que têm a sua evolução retilínea, impecável. Está lá no Livro dos Espíritos. Todos são criados simples e ignorantes. Todos. E perfectíveis. Ou seja, todos são criados igualmente e todos têm o mesmo potencial. É concedido ao espírito livre-arbítrio, escolhas. Na sua infância, é por isso que a gente tem que ter essa visão mais abrangente. Existem planetas que são planetas berços. Você não pode pegar um espírito
Eu estou falando assim, não pode, mas não sei o que estou mandando não, viu, gente? É que eu li. Você não pode pegar um espírito recém-criado e colocar, conforme muita gente pensa, no planeta Terra e ser um homem da caverna. Os espíritos que eram os homens da caverna já eram espíritos decaídos. Não são espíritos primários. Os espíritos, na sua simplicidade, eles são conduzidos, está lá no livro dos espíritos, por espíritos superiores. Como se fosse uma infância. Eles recebem toda uma estruturação, todo um preparo. Eu gosto muito de futebol. Pergunta a um bom técnico de futebol se ele pega um garoto que está lá na base do time e coloca ele no time principal para disputar a Libertadores. Não coloca. Mas ele é craque. Ele vai tremer. Ele não tem estrutura ainda emocional. Entendeu isso? Ele tem o potencial de craque, mas ainda não pode. Eu não sei se eu fui feliz nesse exemplo bem humano, né, do futebol, mas é mais ou menos isso. O espírito tem planetas berços. Kardec cuida disso na Revista Espírita. São planetas próprios para essa infância. Bem, os espíritos, voltando para o livro dos espíritos, para a gente não divagar muito. Há espíritos que optam pelo caminho do bem permanentemente. Há outros que optam pelo caminho do desequilíbrio. E está lá no livro dos espíritos, a maioria opta para o bem, a hora. Então vão evoluindo nesse sentido. E tem no livro dos espíritos a seguinte informação: o único espírito que nós temos notícia de ascensão retilínea impecável é Jesus. Jesus trata-se de um espírito que foi que... Sabe qual é a diferença entre eu e Jesus? Nenhuma. E agora o Forte está obsidiado. Não convida mais o Forte. O Forte disse que ele e Jesus não tem diferença nenhuma. Não existe diferença entre eu e Jesus. Bem, para melhorar, para facilitar, sabe qual é a diferença entre eu e Chico Xavier? Nenhuma. Gente, não convida mais o Forte, não, que ele está obsidiado. Está vaidoso, está achando que é igual a Jesus. Eu não estou falando que eu sou igual a Jesus e igual a Chico. Mas a diferença de filho de Deus é nenhuma. Tanto Jesus como Chico, que é uma referência também para nós, espíritas brasileiros, se tornaram tal pelo seu livre-arbítrio e sua dedicação ao bem. Euzinho aqui sou um espírito que uso meu livre-arbítrio há algum tempo de forma degenerativa. Então, o ambiente que eu vivo, que é degenerativo, está degenerado, eu não sou vítima, eu também fiz parte desse processo de degeneração. Portanto, a degeneração não está no propósito da evolução. A evolução é progresso incessante, nascer, morrer, renascer, progredir incessantemente, tal é a lei. Agora, a maneira com que nós optamos, e nós estamos vivendo esse momento, nós temos que optar. Eu pretendo, lá para as 2h, estar mostrando exatamente qual é a missão dos espíritos. Porque o Evangelho fala para nós qual é a nossa missão dentro desse contexto. Não sei se eu respondi. Pode perguntar à pessoa se eu respondi, por favor? Não sei se eu... Marilene, tudo bem? Professor, o senhor respondeu até bem mais do que eu imaginava e do que eu precisava. Então, Respondeu, foi bem mais além ainda. Muito obrigada. Marilene. Marilene, também de família de Piraí, em Angra dos Reis. Não pensa que é o Forte que te respondeu. Isso tudo está no Livro dos Espíritos, isso tudo está na Revista Espírita, está nas obras complementares. Evolução em 2 mundos. É Luiz, por exemplo. Então, é muito importante a gente encontrar o nosso próprio caminho. A leitura de um bom livro, gente, é algo que a gente deve saborear. Pegar um bom livro, não precisa ler ele todo. Eu já li. Não é assim. Saboreie, pega um capítulo, vai parágrafo por parágrafo.
Agora, com a possibilidade da internet, a gente tem os livros, todos os livros à nossa disposição. Não precisa nem fazer download, está lá. Abre, lê, fecha. É uma riqueza. Eu estava comentando com a Marilena, não a Marilene, mas a Marilena, minha esposa. Falei, Marilena, eu estou encantado com a literatura que eu reuni. Eu vou mandar para o pessoal depois. É um tesouro espiritual, porque nos esclarece. Então, essa postura de que tem um pastor que estuda a Bíblia para a gente, isso já era, gente. Nós somos arquitetos do nosso próprio destino. Nós temos que nos orientar pelas nossas escolhas, pelas nossas pesquisas. Presta atenção no que eu vou falar agora, que eu acho importante. Para mim é importante. Quando eu desencarnar, não vai ter ninguém do meu lado. Sabe que quando eu desencarnar, e segundo o IBGE, falta pouco, viu? Porque eu estou com 72 anos, a média do brasileiro é 75, então eu tenho 3 anos. Mas como eu estou me cuidando, e diz que o brasileiro está vivendo um pouco mais, eu tenho mais 5, então daqui a 8 anos, na média eu tenho mais 10 anos de vida. Vocês já pensaram eu ter que virar cristão em 10 anos? Não vai dar, não. Eu fico analisando, não vai dar. Então, é muito importante, extremamente importante, a gente entender o seguinte, quando eu desencarnar, quem é que desencarna? O que eu aparento ser ou o que eu sou realmente? É o que eu sou realmente. O que eu aparento fica aqui. O mundo material é secundário, não adianta. Por isso que Jesus disse, o reino de Deus não vem pela aparência. Não vem. Não é aparentar ser. Então, admitir-se espírito imperfeito, ter consciência da nossa estatura moral, nossa estatura espiritual, reconhecer que, graças a Deus, nós temos algumas virtudes. Graças a Deus. Jesus é o nosso bom pastor. A gente está estudando, nós estamos nas fileiras do bem. Nós estamos aqui reunidos, virtualmente, buscando o entendimento das forças do bem. Nós estamos na fileira do bem, nós somos pessoas do bem. Mas isso não é tudo. Existe progresso incessante. Eu recomendo no capítulo C de Perfeitos, que eu vou mandar também na apostila, o item O Dever. O Espírito chama atenção para o dever como uma virtude. Nós temos o dever de nos aperfeiçoarmos. O último parágrafo desse item, vocês vão receber aí, o Espírito diz assim, o Espírito comunicante, Deus não nos quer como um esboço, porque nós nos apresentamos como um esboço de filhos de Deus. Nós somos muito mais do que isso que nós somos. Nós temos um potencial. Jesus, no Sermão das Bem-aventuranças, que a gente vai mandar muitas coisas para vocês também, alguns trechos, que mostra que Jesus veio potencializar em nós outros exatamente tudo que Deus nos deu. Nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. Então, o ambiente que a gente está vivendo e os cenários da transição que a gente está vivendo são cenários apropriadíssimos para potencializar as virtudes. Então, nós não somos espíritos réprobos, graças a Deus. Nós estamos na fileira do bem. Mas há que ter um esforço. Reconhece o verdadeiro espírito pelo esforço que faz para domar as suas más tendências, as suas más inclinações. Tem um esforço diário. Ah, mas eu não estou vendo nada mudar. A gente não vai ver mesmo, não. A única coisa que eu posso ver mudar sou eu. Ou as pessoas que convivem comigo. Eu sempre faço a brincadeira, acho que da outra vez eu fiz, eu vou repetir agora. Sabe quantas árvores tem no planeta? Vocês sabem quantas árvores tem no planeta? Eu sei. Eu sei quantas árvores tem no planeta. 2. São as 2 que estão aqui em frente de casa. É o que eu vejo. Então eu tenho que cuidar dessas 2 plantas que estão na frente de casa. Sabe quantos peixes tem nos rios, nos oceanos, nos mares? Quantos peixes tem? Eu sei quanto tem. Tem 1. Como é que tem 1?
é o que está no aquário aqui em casa, o peixinho. Então, não adianta eu ficar, as baleias, porque os homens não cuidam das baleias. O meu peixinho que está aqui no armário, eu não dou comidinha para ele. Não adianta eu ficar falando, então quem manda as florestas. E agora, na quarentena, eu não cuido das plantinhas que estão aqui em casa, não dou água para minhas plantinhas. Não sei se eu me faço entender. O que está ao nosso alcance, aqui ao alcance da minha mão, que está ao alcance do que eu posso... Esse é meu trabalho na transição. Bem, vamos em frente? Então, nós vamos buscar, no primeiro capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, que é um capítulo muito importante para a gente entender a transição. Pô, mas forte, como é que pode compreender a transição? Eu não vim destruir a lei. Então, Jesus, ele é o governador do planeta, e os seus prepostos, os missionários, fazem parte de um conjunto extraordinário de espíritos nobres que vêm trazer a informação capaz de criar a ambiência espiritualizada. Procure estudar os essênios. Tem um livro, que é um livro do Eurípides Barçanufo, A Longa Espera. É um livro que fala dos essênios e a espera. Jesus visita os essênios quando ele era jovenzinho, porque ele, aos 13 anos ele desaparece, né? Só vai aparecer aos 30 anos. Ninguém tem notícia de Jesus dos 13 aos 30 anos. Eles reconhecem Jesus, Jesus visita eles. João Batista era essênio. João Batista é o maior profeta nascido de mulher. Está lá no verbo de Jesus. João Batista, o maior profeta nascido de mulher, vem anunciar. E ele fala do batismo. João Batista batizava as pessoas no Rio Jordão. E ele diz assim: por ora eu vos batizo com água, mas virá alguém do qual eu não sou digno de desatar as suas sandálias, que vos batizará com fogo. Essa é uma simbologia extraordinária. Então, esses espíritos reconhecem em Jesus a grandeza, a ponto de dizer, eu não sou digno de desatar as suas sandálias, nos batizará com fogo. Então, a gente precisa entender que Moisés tem um missionário. A missão, vocês estudaram, por exemplo, a Caminho da Luz, que eu fiz questão de estudar também, os itens que vocês estudaram. Nós vamos compreender ali todo o movimento espiritual de um conjunto de culturas, um conjunto de pleiades de espíritos que reencarnam em vários pontos do planeta. São os capelinos, que eu já mencionei. É muito interessante que cada um nasceu em circunstâncias favoráveis, mais favoráveis ou menos favoráveis, de acordo com a lei. E a missão dos hebreus é a visão de um Deus único. Isso é fundamental. Todos os povos da Mesopotâmia eram politeístas. Isso levou séculos, milênios, para estabelecer uma ordem espiritual. O Cristo espera por nós outros, mas atua. E a sua atuação se faz através desses missionários. Então, no capítulo 1, fala de Moisés, e Jesus disse que não veio destruir a lei, mas dar-lhe cumprimento. Então, nesse capítulo é apresentado o Espiritismo. Está aqui, ó. O Espiritismo é a ciência nova que vem relevar aos homens, por meio de provas irrecusáveis, a existência e a natureza do mundo espiritual e as suas relações com o mundo corpóreo. Então, o Espiritismo tem, na sua essência, esse propósito, definitivamente,
varrerá do planeta os conceitos materialistas. Todos os conceitos materialistas. Porque tem gente que fala, não pedi para nascer. Não, não pediu não, companheiro. Você implorou. Porque não existe reencarnação. Tudo bem, mas você é um espírito reencarnado e vai reencarnar tantas vezes quanto for necessário. Porque o espiritismo é muito complicado, tem muita lei, é lei disso, lei daquilo, eu quero uma religião mais light. Então vai procurar a religião mais light. O livre-arbítrio está aí. O espiritismo tem um propósito não de destruir, nem de trazer informações novas no que diz respeito ao Cristo, às tradições espirituais. Não veio substituir religião nenhuma. Muito pelo contrário, o espiritismo favorece a todas as religiões. O espiritismo não é a religião do futuro, mas é o futuro de todas as religiões. Isso já existe no mundo espiritual. Quem lê o livro Transição Planetária verá que ali nós temos monges budistas, temos europeus católicos apostólicos romanos, temos reformados protestantes, temos espíritas, todos eles unidos no socorro às vítimas do tsunami. Já formando um só rebanho para um só pastor. Esse sectarismo, na dimensão espiritual, lembra que nós falamos, é primário, é essência, já existe a transição planetária, ela começa, em primeiro lugar, na dimensão espiritual. É muito importante a gente entender isso. O que está ocorrendo conosco é secundário, é próprio dos espíritos retardatários que somos nós. Então é assim, na medida que o espírito se sensibiliza com o amor e se transforma, se esforça pela sua transformação moral, ele ganha um padrão vibratório diferente. E assim sendo, padrão vibratório diferente, ele tem uma ascensão. A colônia espiritual do Manuel Filomeno, que ele revela no livro, é que está incumbida dessa tarefa. Mas existem, sei lá, milhares de colônias espirituais no mundo espiritual. A mais famosa é Nosso Lar, que virou até filme. Todo mundo pensa que vai desencarnar e vai para Nosso Lar. É uma visão muito pequena, muito acanhada. Nós vamos para a colônia espiritual que nos pertence mesmo, pela qualidade dos nossos pensamentos, nossos sentimentos. O que é um umbral? O umbral é um portal, onde se esgota exatamente, nesse portal, os espíritos equivocados. São réprobos? Não. O André Luiz passou 10 anos lá. Hoje, não existe exemplo maior para nós, espíritos, do que a transformação moral desse espírito. Ele é recolhido, depois de 10 anos no mundo espiritual, passa pelas câmaras de retificações. As câmaras de retificações são câmaras que retificam o perispírito. Ele chega com o corpo espiritual ainda canceroso, retificado, recebe informações, depois tem a oportunidade de vir visitar a família. Todo mundo conhece essa história. Dá o testemunho extraordinário de desapego, de compreensão, de tolerância com a família. Quando ele retorna à colônia, ao Nosso Lar, ele é recebido por todos os seus amigos. E ele é recebido por Clarence, que diz a ele o seguinte: você, André, até então, era um espírito que estava em tratamento no Nosso Lar. Hoje nós conferimos a você o título de cidadão do Nosso Lar. Será que o André Luiz está satisfeito só com o título de cidadão do Nosso Lar? Ele, para visitar a mãezinha dele lá na Nova Era, tem que dormir. Aliás, isso é interessante. Vocês lembram? Ele dorme e vai visitar a mãe na Nova Era, que é outra colônia espiritual superior, que a mãe dele mora lá. Não é interessante se ele dorme? Gente, como é que dorme? Quem é que fica no Nosso Lar e quem é que vai visitar a mãe? É o André Luiz? Então o André Luiz fica dormindo? Como é que é isso? Tem um autor muito interessante que fala Estudando o Nosso Lar. Diz ele que depois de muitos anos ele voltou a ler Nosso Lar
E falou, não, isso aí não existia, isso aí deve ter colocado agora. Às vezes a gente fala assim para alguém, porque está no nosso lar. A pessoa, não está, não está. Eu já li o nosso lar. Eu pergunto, você leu o nosso lar há quanto tempo? Ah, eu li faz uns 15 anos. Então volta lá a ler, porque o nosso estado de espírito influencia. O nosso conhecimento espiritual, a nossa sensibilidade espiritual influencia. Quando a gente está lendo um livro, a gente só capta o que é possível. Quando a gente retorna 15 anos depois, a gente está, pelo menos a premissa é essa, mais sensível, mais espiritualizado. A gente vai ver nuances e nas entrelinhas uma série de coisas que não percebemos. Tanto é que o estudo em grupo é extraordinário por isso. O companheiro vê uma coisa que a gente não vê, não sente. Então é muito importante a gente entender que nós estamos nos habilitando para viver em dimensões espirituais. A transição planetária não é somente para que a gente possa ter, nessa dimensão, tudo arrumadinho. Eu, por exemplo, quando eu vejo as notícias, todas as notícias, eu não vou entrar em pormenores aqui para não vir ferir a suscetibilidade. Mas todas as notícias que estão hoje na mídia, hoje, na internet, abre agora a internet e veja. A gente fala, nossa, mas que decepção, estou decepcionado com isso, estou decepcionado com aquilo, como é que pode isso? Meu Deus, onde isso vai parar? Então a gente tem a impressão que a transição planetária não está ocorrendo. A gente tem a impressão que tudo isso é uma falácia, não estou vendo, olha só. Gente, há uma convulsão, existe uma influência do mundo espiritual menos elevado, de espíritos obsessores, sobre nós. Há um conflito, uma verdadeira guerra fluídica. Os espíritos nos protegem, os alcíones estão sendo protegidos contra isso. Se vocês lerem o livro Transição Planetária, vocês vão ver que, na medida que aquelas vítimas lá dos tsunamis estavam com os corpos nas praias, e muitos deles em decomposição, espíritos terríveis vinham sugar as energias mais primevas daqueles corpos. E era jogada uma rede fluídica para protegê-los. Existe no mundo espiritual espíritos que estão tendo as suas últimas oportunidades. Diz os espíritos superiores que é o seguinte, há espíritos que não são maus, eles são manipulados pelos maus. Inclusive muitos encarnados. Tem muitos encarnados que seguem alguns líderes. Não vou mencionar quem são, por uma questão de caridade. Mas segue fielmente aquele líder, porque ele que sabe. Nesse momento, não estão se permitindo exatamente a libertação. Porque você fica subjugado a conceitos que estão ultrapassados. Existem determinados conceitos que estão com prazo de validade vencido. Tem um outro livro que eu proponho que a gente estude, é O Alvorecer de uma Nova Era, que é a continuidade do Transição Planetária. Nesse outro livro, também do Manuel Filomeno de Miranda, O Alvorecer de uma Nova Era, fala dos laboratórios de engenharia genética que já estão construídos no nosso orbe. Olha, gente, eu vou falar uma coisa aqui que eu me encantei. Olha só, vai haver uma mudança de engenharia genética no genoma humano. Os espíritos, muitos espíritos, não terão mais condição perispirituais de reencarnar no planeta. Não há mais compatibilidade de seus perispíritos modelarem corpos no planeta Terra mais. Não sei se eu estou me fazendo entender. Porque quem modela o corpo é o perispírito. Há alguns espíritos renitentes ao mal, cruéis, violentos, que a mudança estrutural na engenharia genética do terráqueo não tem mais como ter sintonia, semelhança,
possibilidade reencarnatória no planeta. Eles vão reencarnar em orbes primitivos, porque lá sim, seus corpos perispirituais são capazes de modelarem os espíritos em estágio evolutivo cujos corpos físicos são primitivos. E eles terão a oportunidade, inclusive, porque são inteligentes, receberam toda essa influência, de ajudá-los nesse orbe. Então, a natureza é pródiga nesse sentido. Falando em pródigo, nós somos filhos pródigos voltando para o Pai, todos nós. A parábola do filho pródigo é muito própria para a gente entender a transição planetária. Lembra, né? Tinha 2 filhos. Um deles chegou para o pai e falou: pai, eu quero a minha herança. Tudo que eu tenho direito. Eu quero viver a minha vida, do meu jeito. É claro que eu estou contando a parábola do meu jeitinho aqui. Então, não vamos buscar o evangelho. Aí o Forte está falando tudo errado. Não, estou dando aqui uma tratativa bem pessoal. Então, teve 2 irmãos, né? Um chegou e falou: não quero mais. E o pai era muito rico, ele deve ter saído de lá daquelas terras com carradas de dinheiro, de prata, de ouro, sei lá. Recebeu a herança toda que ele tinha direito. Mas antes de dar a herança, o pai falou assim: meu filho, você tem tudo aqui, meu filho. Você não precisa de nada. Eu te amo. Você tem, não, pai, eu quero ser eu. Eu quero viver minha vida. Eu quero ir para a praia, não usar máscara. Eu quero ter minha vida. Eu quero viver na balada, eu quero ser feliz aqui agora. Então vai, meu filho. E deu herança. O que é herança? A herança do pai, para nós, é inteligência. Nós somos filhos da inteligência suprema. Como filho da inteligência suprema, nós somos inteligentes. Eu tenho um companheiro aqui em São Bernardo, que é um expositor que eu gosto muito dele, amo muito, que é o Sebastião Lima. É um senhorzinho bem-humorado, maravilhoso. Ele fala assim: filho de peixe, peixinho é. Filho de Deus, deusinho é. Então, nós somos deuses. Quando nós recebemos uma herança, nós recebemos criatividade. Nós somos co-criadores. Nós não somos fracos, não, gente. Filhos de Deus. Agora, quando nós pegamos essa herança e começamos a utilizá-la de uma forma egóica, ocorre o que ocorreu com o filho pródigo. Saiu numa gastança, caiu... Porque a parábola, ela mostra a riqueza, né? Mostra dinheiro, tesouros. E ele tinha muitos amigos, né? Nas baladas tem muitos amigos. E assim ele foi perdendo os amigos, foi se empobrecendo, foi pedindo para comer, ninguém dava comida, aí ele foi para a periferia, ninguém deu nada para ele. Aí ele foi para a zona rural, nem mais periferia, zona rural. Chegou lá com fome e deram a ele um trabalho para cuidar dos porcos. Ele não tinha outra alternativa, então passou a cuidar dos porcos. Ele chega para o Senhor, lá dos porcos, Senhor, eu estou com fome, só pode me dar de comer? Ele fala assim: come as cascas de batata que você está dando para os porcos. Na hora que ele pega a casca de batata, ele lembra do pai. Ele fala: meu pai, eu tinha tudo. E começa a voltar. A volta do filho pródigo é dificílima. E nós somos bilhões de filhos pródigos. Tudo invejoso. Tudo que magoa. Então tem filho pródigo que esbarram com o outro. Se eu estou voltando para o pai, eu também estou, mas você não está na minha religião, seu bobo, seu feio. Você não está voltando para o pai. Eu sou espírita, eu estou voltando para o pai. Você não está voltando para o pai. Não sei se vocês estão entendendo a minha ironia. Todo mundo está voltando para o pai. Uma pessoa que... não sei se já tiveram numa UTI, já fizeram uma operação assim difícil? Já? A melhor experiência que tem humana é uma UTI. É você submetido a uma experiência cirúrgica que fala assim: ih, rapaz, vamos fazer cirurgia hoje.
Está muito grave. Não, mas eu volto. Não, que volta, não vai ser internada agora, urgente. Aí chama a sua família e você vai. Aí você, é você e você. É que a gente não pode visitar, mas conversa com um intensivista, um médico intensivista que vive lá no... Conversa com um enfermeiro lá da UTI. A pessoa fala assim, ai meu Deus, se eu sair dessa eu vou amar mais. Eu vou dizer que eu amo a minha esposa, vou dar mais valor à vida. Desculpe meu teatro, tá? É que tem que fazer teatro de vez em quando. Os filhos pródigos tem hora que tem que passar por esses caminhos. Tem que olhar para a casca de batata que era dada para os porcos e falar assim, eu tenho que voltar para o Pai. Nós somos, na transição planetária, os filhos pródigos. Nós precisamos entender isso. Nós gastamos muita energia nobre. Nós gastamos muitas coisas nobres, divinas, inteligência, criatividade, possibilidades espirituais extraordinárias, mediunidade, a força da vontade, a força do pensamento. Vós sois deuses, diz Jesus no Sermão da Bem-aventurança. Vós sois o sal da terra, a luz do mundo, brilhe vossa luz. Aí a gente tenta acender uma luzinha, igual um vagalume. É a luzinha que a gente tem. Ah, mas eu queria ter uma luz do Emmanuel. Olha, não existe. Tem a luz de um vagalume espiritual. Acenda a sua luz. Aliás, é muito importante dizer que não existe no mundo espiritual shopping center de grife. Porque tem muita gente que fala, quando eu chegar no mundo espiritual, vou num shopping center de grife, vou comprar uma toga romana Emmanuel. Não existe uma loja de toga romana Emmanuel que você chega lá e compra. Ou então de Padre Manuel. Padre Manuel da Nóbrega. Ou então de Joana de Ângeles. Sabe quem é que veste os espíritos? A sua realidade espiritual. O que nós somos. Então, a transição planetária, ela evidenciará, conforme está ali, para confundir os orgulhosos. Repetindo aquele prefácio do livro do Evangelho segundo o Espiritismo. Glorificar os justos, confundir os orgulhosos, abrir os olhos aos cegos. Isso tudo somos nós, cegos, orgulhosos e espíritos que já pensam que já está tudo. Eu não consigo entender, estudar a transição planetária para... agora entendi. Agora estou entendendo a transição planetária. Para aí. Então, eu entro na última fase do nosso estudo. Qual é os desafios da transição planetária? Desafio para quem? Para nós espíritas. Os desafios são exatamente aquilo que propõe Jesus. Seja a sua palavra, sim, sim, não, não. Esse é o desafio. Não podemos ter dois senhores. Não podemos amar a Deus e a Mamon. Temos que tomar uma decisão. Quem é o meu Senhor? O momento é grave. A gente não pode estudar esses livros pensando que isso é uma literatura fictícia. Isso é um romance, que lindo. Você sabe o que está acontecendo? Tem flores no mundo espiritual. Eu acho até bonito. A poesia é importante. Mas não vamos poetizar as nossas vicissitudes. É preciso encará-las com dignidade, com força. Caiu, levanta. Reconheça a pequenez. Nós somos o que somos. Então, estudar a transição planetária tem os desafios dela. Então, nós estamos finalizando, colocando exatamente isso. Tem uma mensagem que eu estou mandando para vocês, que o Espírito diz assim, dizei-vos, espíritas, sede-o. Porque não adianta a gente ficar falando assim, não, porque enquanto a humanidade não tiver amor, não vai, meu Deus, não vai, amor. Falta amor, falta ética. Então, isso já está exaurido, todo mundo sabe. Aonde que tem que ter amor e ética? Na minha atitude.
são as atitudes de amor. Esse é o desafio da transição. Afeto. Nós precisamos ser mais afetuosos. Gente, eu tento ser afetuoso. Tem gente que... Ó, eu vou finalizar fazendo uma confissão para vocês. Eu vou confessar. Hoje eu tirei a noite para confessar. Vou me confessar hoje. Gente, eu juro para vocês, eu quero ser bom, eu quero ser indulgente, quero ser tolerante, quero ser compreensivo, quero ser misericordioso, quero ser uma pessoa assim que compreende, que tolera. Juro para vocês. Mas tem gente que não deixa. Tem gente que não deixa eu ser assim. Eu estudo o Evangelho, fico todo sensibilizado, eu vou ser misericordioso. Mas tem um vizinho aqui em casa que não dá, esse cara não dá. Eu vejo, tem uns governadores, meu Deus do céu, como é que fica sendo tal? Nesse país? Como é que eu vou... Não, esse país, Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho. Está pensando o quê? Acima de mim? Mas eu juro a vocês que eu quero ser misericordioso, quero ser bondoso. Vocês estão entendendo a minha ironia? Os desafios da transição planetária, eu pensei que ao ler esses livros eu ia ficar tranquilo. Sabe o que aconteceu comigo? Eu estou aí tranquilo. Não sei se eu estou tranquilizando vocês ou intranquilizando. Agora, eu quero que vocês saibam o seguinte, Jesus diz assim, eu não vim trazer a paz. Eita, Nossa Senhora. Eu vim trazer a divisão. Onde houver 5 pessoas, estarão 2 contra 3, 3 contra 2. Pais contra filhos, genro contra sogra. Isso aí até é fácil, não é difícil. Gente, o momento é grave. Então, finalmente, os desafios da transição planetária para quem já está sensibilizado pelo Espírito de verdade. Bem, eu ia finalizar, mas não vou finalizar, não. Vou finalizar agora com a fala do Pilatos, que também vai na apostilinha de vocês. Tendo Pilatos entrado de novo no palácio e feito vir Jesus à sua presença, perguntou, porque Pilatos, a gente pensa que Pilatos era um qualquer, ele não era um qualquer não, gente. Era um nobre romano, um governador daquela região. A cultura romana, o direito romano, influencia o direito até hoje. Pode ver os estudantes de direito. Até hoje, quem estuda o direito romano. Muito das nossas práticas do direito moderno tem origem no direito romano. Então, Pôncio Pilatos era um romano intelectual. E ele não via em Jesus, ele era um juiz também, um juiz. Ele não via em Jesus, não, o pessoal está louco. Esse homem não tem nada, não vejo nenhuma... Eles querem crucificá-lo. Então, ele sai. Essa parte aqui é quando ele volta. Estou repetindo. Tendo Pilatos entrado de novo no palácio e feito ver Jesus na sua presença, perguntou-lhe, ele queria ter mais subsídios. És reis dos judeus? Respondeu-lhe Jesus, meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus súditos teriam combatido para impedir que eu caísse nas mãos dos judeus. Mas o meu reino ainda não é aqui. Quando ele falou isso, Pilatos ficou preocupado. Porque o Império Romano tinha como propósito de predominância. Então, qualquer coisa que se manifestasse como um novo rei, um novo reinado e súditos, aí ele começou a ficar preocupado com Jesus. Porque Jesus diz assim, meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse desse mundo, os meus súditos teriam combatido para impedir que eu caísse na mão dos judeus. Mas o meu reino ainda não é aqui. Aí Pilatos já ficou preocupado. Continuando. Disse-lhe então Pilatos,
logo tu és rei. Respondeu-lhe Jesus, tu o dizes, sou rei. Gente, preste atenção nisso agora que Jesus fala. Prestem atenção nisso. Aqui está um ponto de referência da transição planetária. Ele diz assim, tu o dizes, não nasci e não vim a este mundo senão para dar testemunho da verdade. Jesus disse que o propósito dele, olha só aí, não nasci e não vim a este mundo senão para dar testemunho da verdade. Ponto. Termina Jesus. Aquele que pertence à verdade, escuta a minha voz. Aquele que pertence à verdade, escuta a minha voz. Escutar a voz de Jesus é um grande desafio. E acatá-la, acolhê-la no coração, esse é o grande desafio da transição planetária. Porque ele diz assim, se meu reino fosse deste mundo, meus súditos teriam combatido para impedir que eu caísse nas mãos dos judeus. Mas o meu reino ainda não é aqui. A gente tem defendido Jesus? Eu defendo. Todo mundo que não gosta de Jesus, eu amaldiçoo eles. Não sei se vocês sabem, nós em outras épocas, nós amávamos tanto Jesus, a gente amava tanto, mas tanto Jesus, que quem não amava ele, a gente matava. Sabiam disso? Nós já queimamos gente em praça pública, nas fogueiras, nós já crucificamos, nós já trucidamos. Ô, Forte, nós somos reencarnacionistas. Nós, em outras existências, nós amávamos tanto Jesus que a gente matava. Tinha arma, tinha guerras santas, a gente matava. Isso não é defender Jesus. Não se defende Jesus com arma. Nós precisamos saber a quem o nosso coração está sendo conduzido. Nós preferimos ouvir mais determinados líderes transitórios do que ouvir a verdade, o caminho, a verdade, a vida que é Jesus. Então, o desafio da transição planetária é exatamente o testemunho. Chegou a nossa hora. Essa que é a verdade. A hora de testemunhar se nós somos realmente do rebanho ou não. Porque nós estamos vivendo um momento de separar o joio do trigo. Sabe como é que eu falo, espírita que eu sou? Na hora de separar o joio do trigo. Aí eu faço carinha de trigo. Porque está na hora de separar o joio do trigo. Vocês já notaram que todo mundo é trigo? Ninguém é joio. Todo mundo tem Jesus como referência e todo mundo acha que o outro é que é joio. São falsos moralistas. Nós não podemos ser falsos moralistas. Nós não somos moralizadores dos outros. A gente ouviu de Jesus o seguinte, vigiai e orai. Jesus não falou isso? Vigiai e orai. Aquele eu não vim senão para dar testemunho da verdade. Aquele que pertence à verdade escuta a minha voz. Ele falou isso para os Pilatos. Então Jesus falou assim, vigiai e orai. Sabe o que a gente entendeu? Que vigiar é vigiar a vida dos outros. Ah, eu estou vigiando. Eu vigio mesmo. O pessoal lá do centro, eu estou notando que aquele pessoal está tudo obsidiado. Aliás, esse pessoal lá de Angra, do Meimei, eu estou fazendo umas lives lá com ele, vou ver se eu tiro esse pessoal da obsessão. Tem que moralizar aquele pessoal lá. Estou vigiando vocês, hein? Estou de olho, estou vigiando. E orando, eu oro por vocês. Sim, aí a gente faz vibração. Vibração para o planeta. Vibração para Vênus, tomara que tenha vida lá. Vibração. E peço licença para vibrar por nós. Ah, meu Deus do céu. Chega. Eu não quero mais isso para mim. Eu não quero isso para mim mais. Eu estou exaurido, não quero mais.
Senhor, me fortaleça, me dê força moral e espiritual. Eu quero, Senhor, que os seus ensinamentos me modifiquem profundamente, me desnudem. Mostre-me como eu sou verdadeiramente. Me ajuda a amar-me como eu sou, meu lado sombra. Me ajude a amar o meu lado sombra e compreender que o meu lado sombra sou eu também. Me ajude com o meu lado luz, que o Senhor ilumina, a iluminar meu lado sombra. Que eu seja capaz de ser misericordioso, indulgente com o próximo, porque eu vou precisar de misericórdia, Senhor. Perdoe as minhas dívidas, as minhas ofensas, assim como eu perdoo as minhas dívidas e meus ofensores. É assim como, Senhor. Que assim seja. Tá paz para todos. Forte, meu querido. A palavra que nós temos é de gratidão para você por ter nos trazido, né? Ter feito uma viagem no Evangelho, no Livro dos Espíritos, passamos pelo caminho da luz, passamos pela transição planetária, e você, com tanta facilidade, nos elucidou muitas questões. Algumas pessoas no chat, né, mandaram mensagens para você de agradecimento, né? Forte tem uma facilidade ímpar em transmitir seus conhecimentos, muita gratidão. Nós temos também o pessoal do Grupo Espírita Amor e Caridade, da Verome, do GEAC, o Antônio Carlos e toda a equipe está aqui se congratulando com o Meimei, que está oferecendo sua presença aqui, essa oportunidade de aprendizado. O GEAC ainda continua. Expressamos assim a nossa gratidão, fraternal abraço da família GEAC. Tão forte. A palavra que nós temos é de gratidão a você, por esses momentos tão bons. E agradecer a todas as pessoas que estiveram aqui conosco, o pessoal da Ilha Grande, que está aqui também, da Casa Espírita. Tem outras casas espíritas que eu não consegui identificar, mas sintam-se todos abraçados, acolhidos, nesse momento em que a gente está nas comemorações dos 30 anos do Grupo Espírita Meimei. Forte, nosso muito obrigada. Eu que agradeço. Eu tenho por essa região aí um apreço muito grande, espiritualmente. Vivi aí, do ponto de vista espiritual, momentos muito difíceis para mim, mas graças a Deus e apoio da espiritualidade, conseguimos superar muitas coisas difíceis que passamos aí, e foi a doutrina espírita e vocês, meus amigos espirituais, meus irmãos espirituais, que me ampararam e me socorreram aí nessa região. Eu que sou grato a todos vocês, eu faço isso com muito carinho e apreço a todos vocês. Eu vou pedir que alguém passe por WhatsApp, depois o e-mails, porque eu vou terminar de configurar a apostila que eu me referi, onde eu colecionei todos esses textos da Revista Espírita, que fala da transição, colecionei muitas coisas importantes, inclusive algumas coisas que não estão dentro dos estudos que vocês fizeram, mas que são pertinentes. Então, aí cada um recebe a sua apostila no e-mail, imprime, ou fica com ela no arquivo, fica analisando, fica à vontade. Então, depois eu passo para vocês. Eu só peço mais uma semana aí para dar paginação dela, tudo organizadinho. Tá ótimo. Então, gente, Miriam vai passar o e-mail para o Forte e a gente depois disponibiliza o material para todo mundo. Isso. Tá, Antônio Carlos? Já passei. Já passou. Ótimo. E teve uma pessoa que fez uma pergunta forte, e como estava fora um pouco da nossa, que era muito específica sobre a glândula pineal, eu disse a ela que depois você responderia por escrito para ela. Pode ser? Bem, Aí às vezes perde essa pergunta, né? Não perde não, né? Não porque vi? Fica ruim de não responder a pessoa. Eu comentei que, de repente, porque é um assunto complexo como a glândula pineal, que sim. De repente, entendeu? Que de repente ia fugir um pouco o nosso contexto e que você pudesse
né? Responder para Se ela. você falar antes das minhas respostas, da pergunta, pode mandar para mim, sim. Tá? Então tá. Vamos cuidar. Miriam, depois você Agora, passa para ele. Questão, diz a ela para entrar na internet e ver glândula pineal. Tá, Vai ver Marilene? uns 30 verbetes, pesquisas de coisas que ela vai ficar mais satisfeita que com as minhas respostas. Obrigada, professor. Obrigada, entendi. Obrigada, muito obrigada mesmo. Marilene, coloca no chat o seu telefone para que a resposta seja pelo WhatsApp, tá bom? Ah, obrigada. Então, meus amigos, nós chegamos então agora, infelizmente, ao final do nosso encontro. E eu queria pedir para o nosso querido Antônio Carlos, lá da GEAC, fazer a prece final para a gente. Pode ser, Antônio? Boa noite a todos. É com muito carinho que nos encontramos aqui reunidos nesta casa, nessa extensão, como nós chamamos de co-irmã. E elevando nossos pensamentos, agradecendo a Deus, acima de tudo, pela oportunidade bendita, a esse nosso mestre amado, Jesus, o meigo Nazareno, por nos tantos momentos nesta terra em favor do nosso crescimento. Agradecemos na noite de hoje ao Grupo Espírita Meimei e toda a equipe encarnada que dirige, a equipe de espíritos que conduzem no mundo espiritual todo o trabalho na nossa Costa Verde. Agradecemos este manancial, este banquete de luz, conduzida pelo nosso querido companheiro Forte, que ele receba as bênçãos desses amigos espirituais, que ele possa levar em seu coração as energias de agradecimento, gratidão de todos que agora se reúnem nessa sala, encarnados e desencarnados. O nosso muito obrigado, Senhor Jesus. As palavras não conseguimos traduzir o nosso verdadeiro sentimento, mas é o que temos no momento. Gratidão. Que Jesus seja conosco e que possamos, assim, continuar nessa marcha evolutiva. Graças a Deus. Antônio, obrigada pela sua Graças a Deus. E eu esqueci de comentar, Forte, que uma pessoa colocou logo no começo, quando você falou que a Terra era um elemento vivo, que o filme Avatar aborda exatamente a Terra dessa maneira. Uma pessoa comentou, né, a Gaia como um elemento vivo, uma gigantesca rede de conexão entre todos os seres. Desculpa, Georgia. E aí fica esse comentário também. E todos estão convidados. Amanhã a gente está recebendo na nossa palestra pública o Pedro Paulo Legem, lá de Niterói, do CEF, da Sociedade Espírita Fraternidade. E ele vai falar para a gente sobre um tema muito legal, que é Conhecereis a Verdade, e a Verdade vos libertará. Uma boa noite a todos, fiquem em paz, forte e leve nosso carinho. Muito obrigada, meu amigo. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Márcia. Boa noite a todos. Boa Obrigado, noite. Márcia. Boa Obrigado, noite. Bebê. Boa noite. Obrigado. Boa noite. Valeu. Uma frase para o meu amigo Forte. Jesus, a alegria dos homens. Ele sabe disso.
do que eu estou falando. Que bom. Boa noite. Boa noite, gente. Fique com Deus. Fiquem com Deus. Boa noite, família. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Ei, Biel. Não deixou de tirar a vacina. Miriam, você anotou o telefone da Maria?